Os Vikings. Um povo cercado de histórias, mitos, lendas e exageros. Em filmes, são retratados como guerreiros gigantes, devorando pedaços enormes de carne crua, bebendo hidromel sem parar e vivendo entre batalhas, sangue e tempestades. Mas atrás dessa imagem brutal, existe uma verdade muito mais profunda, complexa e surpreendente. Para entender como um povo tão pequeno dominou mares inteiros, cruzou oceanos desconhecidos e entrou para a história como uma das culturas mais temidas do planeta, precisamos conhecer aquilo que manteve seus corpos de pé: a comida. A história da alimentação viking não começa nos banquetes, mas no frio. O gelo moldou tudo. A paisagem era dura, a terra era seca, as estações eram violentas e imprevisíveis. Sobreviver era o maior desafio e a comida era a chave. Nada era simples, nada era garantido. Cada refeição era uma conquista. Os vikings aprenderam a usar tudo que a natureza oferecia, mesmo o pouco que havia disponível. E a luta diária pela alimentação transformou sua cultura, suas técnicas, sua força e até suas crenças. Para eles, comida não era apenas sustento, era poder. No coração da dieta viking estava a carne, mas não como imaginamos. Não eram pedaços gigantes tirados diretamente do fogo. A sobrevivência exigia técnica. Eles consumiam carne de boi, de cabra, de porco e, principalmente, de animais selvagens. Caçar era uma necessidade, e a carne precisava ser preservada por meses. Sem geladeira, os vikings dominaram a arte do defumado. A fumaça não era apenas sabor, era vida. Eles penduravam cortes inteiros sobre o fogo por dias, até que estivessem secos, duros, resistentes. Assim podiam atravessar invernos inteiros sem passar fome. Mas a carne sozinha não explicava a força desse povo. O mar era sua verdadeira despensa. Peixes enormes, baleias fragmentadas, focas, salmões, trutas. Eles pescavam como guerreiros, enfrentando tempestades, ondas gigantes e águas congeladas. E o peixe não era apenas alimento, era troca, era economia, era sobrevivência. Os vikings criaram técnicas de secagem que mantinham o peixe consumível por anos. O peixe seco tornou-se tão valioso que servia como moeda. E então havia o hidromel, a bebida quase mágica, feita de água, ervas e mel fermentado. Para os vikings, não era apenas uma bebida alcoólica, era energia, era medicina, era ritual sagrado. Cada gole lembrava que eles pertenciam ao frio, ao vento e aos deuses. Nos banquetes, eles celebravam a força. Nas longas viagens, bebiam para esquecer o medo. Para muitos guerreiros, o hidromel era a fronteira entre a coragem e o desespero. Mas o mais surpreendente é que, apesar da fama de carnívoros, os vikings comiam muitos vegetais. Raízes, nabos, repolhos, cevada, aveia e ervilhas eram essenciais. Eles cultivavam o que podiam antes do inverno destruir tudo. Faziam sopas grossas para aquecer o corpo. Preparavam mingaus para sobreviver aos dias mais sombrios. Cada colheita era comemorada como uma vitória contra a própria natureza. E entre as comidas mais importantes estava o pão. Mas não um pão macio como conhecemos hoje. Era um pão duro, achatado, seco, feito com a cevada rústica do norte. Um pão resistente como a vida deles. Ele acompanhava carnes, peixes, sopas e até bebidas. Era o símbolo da sobrevivência viking. O leite também tinha papel central. Eles produziam queijos, manteigas e iogurtes fortes e densos. Uma fonte de gordura que mantinha o corpo aquecido nas regiões geladas. As mulheres eram responsáveis pela produção dos laticínios, e isso sustentava famílias inteiras durante meses. Nas aldeias, o cheiro da fermentação fazia parte da vida cotidiana, mas entre todas as comidas, uma se destacava. Algo reservado para momentos importantes: o banquete. Quando guerreiros voltavam de uma batalha ou quando uma celebração marcava um novo chefe, os vikings criavam uma festa enorme, onde tudo era abundante. Animais inteiros eram assados sobre o fogo.
O hidromel corria como água, e por alguns instantes eles esqueciam o frio, a morte e o medo. Nas mesas vikings também havia mistério. Certos alimentos eram consumidos antes da guerra. Diziam que davam força, velocidade e coragem. Entre eles, um cogumelo vermelho, usado por berserkers. O efeito era devastador. Eles entravam em transe, ignoravam dor, quebravam escudos com as mãos e lutavam como se fossem criaturas impossíveis. A comida, nesse caso, transformava o homem em fera. A dieta viking não moldou apenas seus corpos, mas seu espírito. Era uma alimentação prática, brutal, inteligente e adaptada a um mundo onde a morte estava sempre por perto. Esse povo não foi temido apenas porque lutava bem. Eles eram fortes porque sabiam sobreviver. E ao entender o que eles comiam, entendemos a alma dos vikings. Um povo que desafiou o impossível, cruzou oceanos e deixou um legado que ecoa até hoje. Um povo que, em cada refeição, enfrentava a própria natureza e vencia. E talvez seja por isso que os vikings entraram para a história como sinônimo de resistência, coragem e força. Se você gostou deste mergulho profundo na alimentação dos vikings e quer explorar mais segredos ocultos da história, inscreva-se no canal e deixe o like. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como este para você. Até a próxima, pessoal!